A paz do Senhor, meus irmãos. Glorifica a Deus por essa oportunidade ímpar. Glorifica a Deus pela sua vida, pelo seu interesse em aprender as Sagradas Escrituras e continue assim. Um bom aluno é aquele que aprende, ouve, pergunta e se permite ser discipulado. Hoje nós entramos na 12ª aula, a grande aula de escatologia, a doutrina que estuda as últimas coisas. Particularmente, essa doutrina é uma doutrina, um estudo que eu amo. Tenho me aprofundado muito entre todas essas matérias que eu dei para os irmãos nesses dias. Essa matéria é o que eu mais foco nelas. O modo que estamos vivendo e pelas coisas que estão acontecendo com o cumprimento da palavra de Deus. Mas você tem a opção de estudar aquilo que você se identificou mais, com vários estudos aí que a gente passou, e cada um tem os seus gostos e a sua identificação com cada tipo de tema, né? Então procure, como diz Paulo, procure com zelo os melhores dons. O principal é profetizar. E nesse profetizar é o que? A palavra, né? A palavra que edifica, consola e exorta. Profetizar não é entregar revelação, propriamente dito, né? Revelação individual e até a pessoa, não. É uma revelação para todos, através da palavra de Deus. Às vezes vai ter as suas especificações, né, individualistas, mas a profecia em si vem da palavra de Deus, unicamente edificando, exortando e consolando. E eu quero dizer aqui para os irmãos, antes de entrar nos tópicos, que há várias formas de interpretar a escatologia. Muitos e muitos anos vem debatendo diversos ramos, e uma delas é que eu acredito e estudo, e acredito mesmo porque eu passei por esses ramos todos, tanto o pré-tribulacionismo, aquilo que eu acredito ser, que a igreja não passará pela grande tribulação, e nós temos a bendita esperança que Paulo fala lá para Tito, né? Que nós estamos aguardando a volta do Senhor, essa bendita esperança que Paulo também falou para Tessalonicenses, que o Senhor guardaria nós da ira futura, né? Da ira vindoura. Então, muitos cristãos têm medo, a igreja hoje em si tem medo de falar desse tema, porque pelos acontecimentos, pelos fatos que vão acontecer, mas esses fatos, as iras, as taças, o derramamento de sangue que vai acontecer, não é para nós, irmãos, não é para a igreja não está reservada para o juízo. Então estejam preparados, ó igreja de Deus, porque o arrebatamento tirará nós da hora da tentação, segundo Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 10. Então, eu sou pré-tribulacionista, eu vou aqui estudar e dar aula para vocês como pré, mas tem outros modos, outros estudos que pessoas que não acreditam no pé, como o MID ou Medo, que acredita que Cristo arrebatará a igreja no meio da grande tribulação, e tem o pós-tribulacionismo, que acredita que a vinda do Senhor será, né, que o Senhor irá resgatar a sua igreja depois da grande tribulação, onde o homem da iniquidade vai estar atuando de forma muito geral, e vai acontecer tudo aquilo do Apocalipse que você tem medo, que muitos têm medo, e depois o fim virá com a volta de Jesus. Mas essas teorias, essas formas de estudo não têm ganhado muita forma. Tem gente que defende, mas muito mais defesa e textos para comprovar o pré-tribulacionismo, a qual eu vou falar agora, do que o medo e o pós, né? Nós somos dispensacionalistas, né? Nós somos amilenistas, amilenistas, e nós somos arminianos, né? Depois você estuda aí com o tempo os 5 pontos de Armínio. Depois você estuda o que é pré-amilenista, né? Que nós somos pré-milênio também, e muitas outras coisas. Quando você for aprofundando, essa aula aqui é um básico para você ter uma noção do que é a escatologia, né? Mas como eu tenho
durante anos me aperfeiçoado, eu vou falar algumas das coisas a mais aqui para adoçar o entendimento dos irmãos. Vamos lá. Principais ensinos do pré-tribulacionismo. Primeiro tópico: o arrebatamento é eminente. O que é eminente? A qualquer momento. Não há sinais dentro da Bíblia, como eles usam Mateus 24, como a igreja, mas Mateus 24 ali não é para a igreja, é para Israel. Então, não tem nada a ver com igreja. Então, o arrebatamento não terá sinais, porque sempre houve guerra, sempre houve rumores de guerra, sempre houve peste, sempre houve pandemias, sempre existiu isso. Então, esses sinais não antecedem o arrebatamento. Por quê? Porque o mundo já existia isso há muito tempo. Antes de nós existir, já existia essas coisas. Então, Mateus 24 é um sermão para Israel, né? Com a segunda vinda dele, dentro da grande tribulação que eles vão estar passando, principalmente Israel, vai ser penalizado na grande tribulação por rejeitar o Filho de Deus como Messias. Então, essa volta iminente que está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Cristo vai começar a falar, irmãos. Ele vai começar a falar, mas ele fala de uma forma pela metade. Ele não trabalha essa doutrina total. Quem vai trabalhar essa doutrina, quem começa a falar é Jesus, mas quem trabalha essa doutrina por completo vai ser Paulo. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que vai ser no abrir e piscar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos transformados num corpo incorruptível, né? Cristo vai vir até os ares e o Espírito Santo, que é o servo, né, do Senhor, vai levar até Cristo a nós. Então, o arrebatamento não haverá sinais e ele vai ser iminente, vai ser, tá a qualquer hora para acontecer. A igreja de Tessalônica estava desesperada porque ele falou aí Paulo diz, né, ele estava desesperado, Paulo, não sejais vós ignorantes, irmãos, sobre esse assunto. Quando Cristo vir, ele virá, então devemos que estar preparados todo segundo, todo minuto, toda hora da nossa vida. Não devemos se preparar, devemos estar preparados. Os cristãos serão transformados e levados para o céu. Segundo tópico, a igreja será poupada da ira. Deus não destina os crentes à ira, mas à salvação. 1 Tessalonicenses 5:9. Por isso, a igreja não passará pela grande tribulação. Terceiro, depois do arrebatamento vem a tribulação, um período de 7 anos de juízo sobre o mundo. Daniel 9:27. E Apocalipse 6:19, que ali vai ser soltado os 4 cavaleiros, e esse cavaleiro ali com cavalo branco não é Cristo, é o anticristo, né? Surgirá o anticristo que fará um pacto e perseguirá Israel e aqueles que se converterem nesse tempo. Haverá salvação? Haverá salvação, mas não vai ser fácil como hoje, vai ser muito difícil a salvação naqueles dias. Então, você que está assistindo esse vídeo, se preocupa aí, se converta, se faça um paranoma aí, faça um check-up e se conserta, porque esses dias vão ser difíceis. A segunda vinda de Cristo, 4 tópico. Após a tribulação, Cristo voltará com a sua igreja para estabelecer o reino milenar. Apocalipse 19, 20. Resumo cronológico. Arrebatamento da igreja, o primeiro. Segundo, grande tribulação, 7 anos. Segunda vinda de Cristo, o terceiro, com os santos, conosco, os salvos. Reino milenar, 1000 anos, a gente ficará aqui com Cristo, reinará com ele por 1000 anos, né? Esse reino vai ser de paz, Satanás vai ser preso por 1000 anos. E o quinto, depois desses 1000 anos, Satanás, depois ele vai ser solto, vai enganar muitas nações ainda, e nós vamos ter um pastor só nesse reino milenar, nós seremos precursor, a gente vai ganhar muitas almas também ali, mas quem vai ser o presidente geral vai ser Cristo, nós seremos governados por ele, e ele usará nós para ir até essas nações, e ali em Jerusalém será estabelecido, né, o reino milenar ali, estaremos ali com Cristo. Aí logo após disso tudo acontecer, o juízo final vai vir, vai ser sentenciado Satanás, os anticristos, falsos profetas, os ímpios,
Aqueles que morreram sem salvação vão ressuscitar e vão prestar conta ao Senhor e não vai ser aniquilado, mas vai ser uma condenação eterna, ou seja, vai ser um estágio completo eterno. Essa pessoa vai sofrer corpo, alma e espírito eternamente. Muitos defendem o aniquilismo, né, que vai ser aniquilada, que ela vai ser, não vai parar de existir, né, depois. Mas isso não é bíblico, né? Assim como vai ter a vida eterna, vai ter a condenação eterna. Sexto, novos céus e nova terra. Não vai existir mais céu nem terra. Deus criará vai trazer, né, a nova Jerusalém, que já está preparada, não está habitada. Os céus, quem está lá agora no paraíso, que morreu, que está no estágio intermediário, que morreu salvo desde Adão até hoje, que está lá, que antigamente era o seio de Abraão, hoje é o paraíso, depois da morte de Jesus, está com Abraão, Isaac e Jacó, já está no céu, no estágio intermediário, até ser chamado para o arrebatamento da igreja, que ali a gente participará de dois eventos. O Tribunal de Cristo, onde nós receberemos os nossos galardões e as coroas, né? Os presentes do Senhor pelas obras que fizemos, pelo servo que fomos, pelo nosso caráter cristão, e logo após terá a boda do Cordeiro, onde a terra estará em grande tribulação e a ira do Senhor será derramada sobre toda a terra, né? E bases bíblicas usadas pelos pré-tribulacionistas, que somos nós. João 14 primeiro, né, que Jesus falou que ele ia preparar lugar, esse lugar já está preparado. 1 Coríntios 15, 51, 52, que os mortos ressuscitarão, nós que tivermos vivos seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 vai falar a mesma coisa do texto anterior, né, da transformação do rapaz, né, nós seremos arrebatados, puxados, arrebatados, né, puxados de uma maneira forte. O arrebatamento, né, como um abrir e piscar de olhos, 3 milésimos de um segundo, vai ser muito rápido. Apocalipse 3:10, eis que, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Então, antes de ser manifesto o anticristo, a igreja será levada para os ares e o Senhor guardará da hora, não é na hora, é da hora. Então, antecede a grande tribulação, a vinda do Senhor, de Daniel 9:27, que é as 70 semanas. Também eu quero que os irmãos estudem, que já é um nível maior, 70 semanas. Nós estamos na 79ª, né? Nós estamos a uma semana do arrebatamento, e isso é importante falar. E também eu falei com os irmãos sobre, já nas aulas, corpo, alma e espírito, na antropologia, né? Então, a alma do salvo, ele vai para o paraíso, a alma do ímpio, daqueles que não se converteram ou saiu dessa terra sem a salvação, vai para o inferno, que é o estágio intermediário, antes da condenação final, né? O corpo, tanto do ímpio como do justo, volta para o pó da terra, e o espírito, tanto do ímpio como do justo, volta para Deus, né? E nesse advento chamado arrebatamento, os ímpios não ressuscitarão. Quem ressuscitará? Somente os justos, aqueles que morreram em Deus no Antigo Testamento e em Cristo no Novo Testamento até os dias de hoje. E os mortos ímpios ressuscitarão no dia do juízo final, né? Eles continuarão na sepultura depois do arrebatamento, né? Então começa como é crescente, né? Então eu vou deixar aqui os tópicos para os irmãos entender, para não ficar muito longo o vídeo e não ficar muito falacioso, né? Mas aqui, primeiro, a morte, né? Então, a alma, vou falar aqui do justo, está no céu agora, o corpo está na sepultura, o espírito está com Deus. Então, quando Cristo chamar a sua igreja no arrebatamento, né, com alarido, voz de arcanjo, né, e trombeta de Deus, somente a igreja ouvirá, né? Somente aqueles que morreram em Deus, em Cristo, vão ouvir, e aqueles que estão vivos vão ouvir. Somente esses, o mundo não vai ver. Então, o fogo, o ar,
o vento e a terra vai ter que dar conta dos seus mortos, né? Tanto no dia do juízo final como do dia do arrebatamento, para os dois eventos que acontecerá após o arrebatamento, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então vai ter que dar conta. A gente vai todos estar junto com Deus, com o Filho de Deus, né? E nós vamos ser apresentados corpo, alma e espírito, mas não assim, mas com o corpo glorificado, como eu falei na aula de Cristologia, né? Com o corpo igual de Cristo, glorificado, para a gente atingir a dimensão que nós vamos atingir, que esse corpo aqui não passa na dimensão, porque nós somos pecadores, a genética nossa é pecaminosa, então nós seremos transformados num corpo incorruptível, né? Então é essa aula, né? A morte no estado intermediário, falei com os irmãos, o arrebatamento da igreja, depois a grande tribulação para aqueles que ficar, né? E a segunda vinda de Cristo, nós viremos com Jesus na segunda vinda dele, né? Que ele vem no cavalo branco, está lá em Apocalipse 19, a igreja estará com ele, né? E vai acontecer a batalha de Armagedon, né? Que será a última batalha que Cristo derrotará Satanás, falso profeta, anticristo. Vai ser nesse evento que a igreja estará com ele, vai descer e vai reinar com ele por 1000 anos, né? Que é o milênio depois da vida de Cristo, né? Que nós voltaremos com ele, reinaremos com ele por 1000 anos. Depois desse período, Satanás será solto para o juízo final acontecer e Deus condenar o que tem que condenar, né? Tanto ímpios, aqueles que se rebelaram contra o Senhor, tanto anjos, como os anjos caídos, que são demônios, que eu falei em demologia, quanto o próprio Satanás, que foi o cabeça da rebelião, quanto o anticristo, que enganou muitos, né? E o falso profeta também, que enganou muitos, os falsos cristos, todos esses, os apóstatas, os blasfemos, todos esses estarão no juízo final para aquele que cometeu mentira, aquele que cometeu prostituição, aquele que teve vergonha. Está lá em Apocalipse 22:15 as listas de quem ficará de fora, os cães, né? E vão vir, e logo após do juízo final, não vai existir nem terra, nem céu mais, vai vir a Nova Jerusalém, que ainda não foi inaugurada, vai ser inaugurada após o milênio, desde Adão até o último dia de vida, né? É forte. Todos ali estaremos, línguas, nações, raças, tribos, todos ali nós estaremos reunidos em um só corpo, em um só espírito, em uma só adoração. Deus abençoe todos. Escolhe, irmãos, um tema e se aprofunda nesse tema, não desprezando os outros temas, que é importantíssimo para a teologia sistemática. Amém? Deus abençoe sua vida. Se tiver pergunta, pode chamar aí, que eu estarei respondendo as suas dúvidas, porque esse assunto de todos é o mais complexo e nos causa muitas dúvidas, mas estou aqui como professor para te ensinar, assim como alguém me ensinou um dia. Amém?